Olá, estamos em maio de 2026. Não faço a menor ideia quando é que este vídeo vai ser público, por isso, só para vos colocar aqui, contextualizar a nível temporal. Eu hoje queria-vos falar de duas leituras que eu terminei já em abril, acho que foi em abril, sim. Eu gostei de ambas, mas bom, vocês já vão perceber. A primeira, um livrinho que eu consegui em segunda mão, como um romance, de Daniel Pennac. Daniel Pennac é um autor francês, mas nasceu em Marrocos em 1944. Eu sei pouco sobre o autor, por isso não me vou estender muito, mas estes em específico, este livro, como um romance, como ficou traduzido em português, é um livro sobre, não é bem sobre livros, mas sobre a vida de leitor e livros, mais sobre a vida de um leitor, imaginem, a preocupação dos pais com a criança que se atrasa no sentido de desenvolvimento quanto a começar a falar, a questão da sua educação na escola, o não gostar de ler ou ter algum tipo de preguiça para ler ou coisas assim do tipo, mas eu vou-vos ler os tópicos como estão, como este livro está dividido aqui no índice. Então, Nascimento do Alquimista. Segundo, é preciso ler o Dogma. Terceiro, Dar a ler. E quarto, o que leremos ou os direitos inalienáveis do leitor. O direito de não ler, o direito de saltar páginas, o direito de não acabar um livro, o direito de reler, o direito de ler não importa o quê, o direito de amar os heróis dos romances, o direito de ler não importa onde, o direito de saltar de livro em livro, o direito de ler em voz alta, o direito de não falar do que se leu. Este será o último capítulo, mas tem todos estes subcapítulos lá, muito interessante. Mas, portanto, os primeiros 3 que eu vos li aqui agora, 3 capítulos, é como se fosse a contar uma história, mas que não tem enredo, mas ao mesmo tempo vocês estão a seguir como se fosse um enredo. É muito interessante a forma como está construído este livro. Então não é que o meu microfone deixou de funcionar. Eu apercebi-me, mas pensei que... Não sei qual foi a minha ideia, porque é que eu não retirei a acoplação do telemóvel para o microfone do telemóvel acionar. E estava aqui a falar e o resto do vídeo ficou em mudo. Ai, sério. Bom, eu estava-vos a ler, onde parou o áudio, eu estava-vos a ler o primeiro subcapítulo deste livrinho aqui, como um romance, de Daniel Pennac. Então, o primeiro capítulo, Nascimento do Alquimista, e o primeiro subcapítulo vai assim. O verbo ler não suporta o imperativo. É uma aversão que compartilha com os outros. O verbo amar, o verbo sonhar, é evidente que se pode sempre tentar. Vejamos. Ama-me. Sonha. Lê. Lê, já te disse. Ordeno-te que leias. Vai para o teu quarto e lê. Resultado. Nada. Ele adormeceu sobre o livro. De súbito, a janela pareceu-lhe aberta de par em par, por onde ele se iria invadir, voar para fugir ao livro. Mas era um sonho acordado. O livro continuava aberto diante dele. Se abrirmos uma nesga da porta, lá está ele, sentado à sua mesa, sabiamente ocupado a ler. Mesmo que tenhamos subido a escada pé ante pé, a superfície do seu sono avisou-o da nossa chegada. Então, estás a gostar? É claro que a resposta não vai ser negativa. Seria um crime de lesa majestade. O livro é algo sagrado. Como é possível que haja quem não goste de ler? Não, ele dirá que as descrições são demasiado longas. Tranquilizados, voltamos ao nosso posto diante da televisão. Pode até suceder que esta reflexão suscite um apaixonante debate entre nós.
Ele acha que as descrições são demasiado longas. Temos de o compreender. Estamos no século do audiovisual. Evidentemente, os autores do século XIX tinham de descrever tudo. Mas isso não é razão para o deixarmos saltar metade das páginas. Não nos preocupemos. Ele adormeceu. Este livro, basicamente, é a falar sobre a viagem ou a jornada de um formante a leitor, aspirante a leitor, ou de uma, obviamente. A preocupação dos pais, a questão da escola, em como, por vezes, imaginemos, eu acho que tenho uma ficha de leitura, um estudante, com uma ficha de leitura para entregar no dia a seguir, de um livro que tem 446 páginas e ele, na noite anterior à entrega do trabalho, só vai na página 46. Quem nunca? Eu já passei por isso, não sei se vocês podem dizer o mesmo, ou pelo menos se calhar devem conhecer alguém que já passou por isso. Mas tão interessante. E depois aqui, no final, como eu penso que vos li no índice, ele vai passar essa parte, lá está, como um romance, ou seja, é como se fosse mesmo uma história, mas não é bem uma história. E os capítulos são super curtinhos, por vezes têm aqui páginas que é uma frase. Deixem-me ver se eu encontro aqui, eu acho que era aqui. Por exemplo, assim, estão a ver? Super rápido, a forma como ele trabalha o texto está linda, está mesmo encantadora. E eu penso que isto dos direitos inalienáveis do leitor, o direito de não ler, o direito de saltar páginas e por aí fora, é uma forma de, na perspectiva, suponho eu, do autor, não é? De nos ver a literatura e o processo de leitura e o processo de ganhar o gosto por ler, deixar as pessoas ganharem o gosto por ler, seja de que forma for, ou seja, não levar as coisas de uma forma tão pesada e tão a literatura, aquela coisa que tem que ser levada muito a sério e que se começares um livro tens que o terminar, porque e se não gostares é porque não percebeste, ou outras coisas que tais. Não, aqui Daniel Pienaar dá-nos a perspectiva de que por que não levar as coisas com mais leveza? E se queremos que as pessoas leiam, então deixem-nas ler, como elas bem entenderem. Se elas não gostarem de um, passarem para outro, mas ler. Ler e deixar ler. Como o ditado diz, vive e deixa viver. Pronto, ler e deixar ler. Eu acho que é por aí que o autor queria passar a ideia dele. Mas é tão lindo, foi tão lindo este livro. A prosa é mesmo rica, é mesmo bonita, embora os capítulos curtinhos, mas isso não interessa nada. É tão lindo aqui algumas ideias, a partir, por exemplo, dos diálogos dos pais. Tão engraçado. É muito divertido. Este livro é muito divertido mesmo. Aconselho imenso. Depois, outro livro que eu li foi este aqui, A Sociedade de Cansaço, de Byung-Chul Han. O que é que eu vos posso dizer? Fiquei muito confusa. Basicamente a ideia major aqui é que as sociedades ocidentais estão a ficar basicamente assoberbadas com burnouts, perturbações de ansiedade e outros que tais. Eu vi isto no canal da Paloma Lima, uma youtuber brasileira que conversa sobre livros e outras coisas. Ela é muitas coisas, mas tem um canal aqui no YouTube chamado Paloma Lima, em que conversa connosco acerca das leituras que está a fazer e de livros e por aí fora. E ela já leu muitos mais livros deste autor do que eu, e ela disse isso e eu tendo a concordar, que a organização dos textos que o autor faz parece não ser a mais coerente, ou parece que aqui a organização não é a melhor para a gente compreender de facto o que o autor queria transmitir, pelo menos eu senti isso. E foi engraçado, eu estava a ler este livro e depois um vídeo dela surgiu em que ela falava sobre o autor e eu, realmente, eu estou a sentir o mesmo. E por isso, o que é que eu vos posso dizer? Eu vou ter que reler este livro, obrigatoriamente, porque
reler e reler e reler, muito provavelmente, porque eu fiquei extremamente confusa. Não que eu não tenha compreendido nada, não é isso, mas ele fala aqui de biologia, imunologia, um bocadinho de história no sentido o que é que prevaleceu em cada época e então para culminar em que a nossa século XXI, início do milénio e tudo mais, que é esta questão das doenças, a nível de doenças ou questões mentais, de saúde mental. Pronto, essa ideia passou, mas ao mesmo tempo o texto dele parece-me um bocadinho intrincado, assim, complicado, nem sei como descrever, na minha opinião e para mim. Obviamente isto será sempre a minha experiência de leitura. Mas não vou desistir de todo deste autor, tanto que ele está previsto para o Festival Babel, aqui no Porto. O Festival Babel está a ser patrocinado pela Fundação Lelo, da livraria Lelo, e vai ser a primeira edição este ano, em 2026, e ele vai abrir ou vai ser um dos primeiros palestrantes, logo no primeiro dia, vai ser de 24 a 29 de junho de 2026. Eu queria muito ir, espero, não sei se vou conseguir no dia em que ele está, nem sei se ainda há bilhetes para a sessão dele, provavelmente já não há, já devem estar esgotados. Vamos ver se eu consigo pelo menos um dia, ok, se eu consigo filmar alguma coisa ou até dar aqui, falar-vos um bocadinho sobre a minha experiência lá, se eu conseguir ir, vamos ver. Ele está então previsto para as 15h30 do dia 24 no Jardim do Pensamento, Mosteiro de Lessa do Baligo. Ai, desculpem, do Balu, valha-me Deus. E pelos vistos, a forma como isto funciona, os bilhetes, é a partir da compra de um livro na lista de uma das livrarias que estejam a ser parceiras deste festival. Ou seja, com a compra de um livro, nós compramos o nosso bilhete para uma das sessões que a gente queira assistir. Achei a ideia fabulosa, mas eu já ouvi na rádio que muitas das sessões já estão esgotadas agora, em maio. Isto foi esta semana que eu ouvi, portanto nós estamos a 9 de maio, portanto imaginem. Não é que seja daqui há muito tempo, é já ali, mas seja como for, eu ainda nem sequer fui tentar ver, porque eu também não sei muito bem a minha disponibilidade, então pronto, enfim. Isso, outras questões. Mas achei a iniciativa muito gira. Vai ser por toda a cidade do Porto, vai a nível turístico e de trazer pessoas cá a conhecer a cidade e até para nós, portugueses, obviamente, e aqui que vivem na zona do Porto ou que venham de outros sítios de Portugal. Acho que é muito interessante e é um evento acerca da literatura, sim, mas também cultural. Também vai ter, penso que música e arte e por aí fora. Estou muito curiosa para ver como é que isso se vai correr tudo bem, espero que sim. E espero estar lá. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Bom, enfim, o que eu vos queria trazer então eram estes 2 livrinhos. Eu ainda tenho que fazer trabalho de casa sobre. Eu tenho que me sentar e fazer um texto sobre. Como a Paloma Lima disse, eu estou a roubar um bocadinho a ideia dela, porque ela disse isso e eu vi o vídeo e depois terminei a pensar, eu acho que vou ter que fazer como ela. Eu vou ter que reescrever por mim as ideias que o autor aqui quis, na minha ótica, transmitir, porque a forma como ele organiza, ele parece que senta, escreve e como ficar ficou. Parece-me um bocado isso. Não sei qual é a vossa experiência, se vocês acham mesmo ou se para vocês faz todo o sentido e não tiveram problema algum, nem foi nada confuso. Digam-me o que é que vocês acham acerca da escrita deste autor. Este aqui, se calhar vocês também já conheciam. Penso que também a Paloma Lima, voltando à carga, também já falou sobre ele. Ela e outros, eu já ouvi outras pessoas falarem sobre este aqui. E eu vi, isto em segunda mão, claro, e aproveitei logo para adquirir, já foi há algum tempo. Mas
delicioso, delicioso. Vocês têm mesmo que pegar neste livro e ler. É tão bom. O conceito do livro, vocês vão... Eu fiquei super admirada e super espantada pela mestria do autor em conseguir entregar este conceito tão bem conceptualizado e tão bem feito, sabem? Tão bem escrito. Tão muito bom. Então, era isto. Espero que se eu não sei quando é que eu não sei quando vou publicar este vídeo, portanto se calhar o Festival de Babel já passou, sei lá. Mas pronto, se não, fica aqui o registro. Um grande beijinho e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau.